Talvez Deus está te dando sinais e você não está percebendo. Vou repetir de novo porque você não entendeu. Preste atenção. Jairo se aproxima de Jesus. Jesus vai com ele, mas Jesus não responde nada. Jesus não fala nada. E muitas das vezes Jesus está nos dando sinais e a gente não está percebendo. A gente não está percebendo e Jesus está dando sinais para pessoas aqui neste lugar. É porque o nosso costume, o costume da igreja é esperar levantar um profeta, uma serva de Deus, dizendo: ei, eis que te digo, ei, eis que te falo. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu sou o Deus que opero nos meios dos sinais, diz o Senhor. Talvez você não está entendendo o mistério. Talvez Jesus não usou nenhum profeta para dizer: eis que te digo, eis que te falo. Mas Ele está dando sinais para pessoas aqui nessa noite. Será que você consegue levantar a tua mão e receber essa palavra profética? Ele está te dando sinais nessa noite, diz o Senhor. Aleluia! Eu vim te dizer isso da parte do Senhor. Deus, Ele trabalha com sinais. E diz assim a palavra do Senhor: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou o principal da sinagoga, por nome... Vou ler de novo. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e para que viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Repita comigo: Jesus foi com ele. De novo: Jesus foi com ele. 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Será que você pode olhar para a pessoa que está ao teu lado, ser boca de Deus para ela e dizer: ei, nessa noite Deus manda eu te dizer: não temas, crê somente. Repita comigo de novo: não temas, crê somente. Aplauda aí o nome do Senhor. Meus irmãos, quando Jesus, ele sai ali de Gadara, ele vai agora para o outro lado. Ele estava lá em Gadara, na cidade de Gadara, libertando um jovem gadareno que estava endemoniado. E aqui aonde nós lemos no capítulo 5, é quando Jesus já está saindo ali de Gadara, e ele passa para o outro lado. E quando ele passa para o outro lado, uma multidão agora vai seguir ao Senhor Jesus, porque nós lembramos que aonde Jesus está, sempre tem uma multidão, porque Jesus é aquele que curava, que libertava, que restaurava. E não só isso, Jesus também ensinava a palavra dele. Então no meio da multidão tinha pessoas para ouvir, tinha pessoas para murmurar, para reclamar, tinha pessoas que estavam enfermas e queriam ser curadas,
por isso a multidão seguia Jesus. Consegue compreender isso nessa noite? Ele saiu de Gadara, agora ele vai para o outro lado e uma multidão segue a Jesus, amém? E aí, quando essa multidão segue a Jesus, dentro dela está um homem chamado Jairo. E esse homem vai até ao Senhor Jesus. E uma característica importante que a Bíblia nos dá sobre Jairo é que Jairo, ele era um principal da sinagoga. Repita comigo: Jairo estava no meio da multidão. E agora ele vai até Jesus. Repita, e agora ele vai até Jesus. E uma característica importante de Jairo, que a Bíblia nos relata e a Bíblia nos diz, é que ele era um principal da sinagoga. Ou seja, ele era alguém influente, ele era alguém importante, respeitado, ele era líder, que tinha uma posição e possivelmente alguém que tinha dinheiro. A Bíblia não relata e a Bíblia não fala, mas eu acredito que Jairo tinha dinheiro. Acredito que Jairo tinha, porque ele era alguém importante. As pessoas iam até Jairo, as pessoas estavam ao redor de Jairo, fazendo aquilo que ele pedia, porque ele era um líder. E esse mesmo homem que a Bíblia nos apresenta, esse mesmo servo de Deus que a Bíblia nos apresenta, chamado Jairo, ele estava com um problema. Repita comigo: Jairo estava com um problema. E preste atenção, Jairo não estava com um problema pequenininho, não. Jairo, ele tinha um grande problema. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não está com um problema pequenininho. Talvez o teu problema é grande. Talvez o meu problema é pequeno, mas talvez o problema da irmã Gi é grande. A Bíblia diz que a filha dele, e eu creio que era a única filha que ele tinha, estava à beira da morte. Então você já tem que imaginar e já tem que tentar entender todo esse cenário. Um pai que estava desesperado no meio de uma multidão, ouvindo que Jesus ia falar, ele agora se apresenta ao Senhor, se prostra ao Senhor, porque ele está com um problema. A filha de Jairo estava à beira da morte. Quando Jairo chega até Jesus e ele se prostra até Jesus, ele está reconhecendo que com a força do braço dele, ele não consegue resolver esse problema. Ele sabe que no prezado momento, ele fez de tudo para resolver este problema. E existem situações na minha e na sua vida que eu e você precisamos reconhecer que sozinho a gente não consegue. Existem situações na minha e na tua vida que nós temos que olhar para dentro de nós e ver se a gente consegue resolver, porque existem situações que só Deus pode fazer alguma coisa. E essa história é muito linda, porque esse homem que tinha uma posição, agora ele se prostra e ele reconhece que com a força do braço dele ele não consegue, que agora ele precisa entregar nas mãos do Senhor. E Deus já está me usando para dizer para alguém aqui nessa noite: entrega nas mãos do Senhor. Ao prezado momento, ele viu que com a força do braço dele não estava indo. Ou você acha mesmo que Jairo não tinha dinheiro para pagar um médico para consultar a filha dele? Porque a filha estava à beira da morte.
Mas ele resolve ir até Jesus, se prostrar até Jesus e pedir misericórdia a Jesus. E aí, dentro desse cenário, dentro dessa história, eu fico imaginando a multidão. Eu fico imaginando o jeito que as pessoas olhavam para Jairo quando ele se prostrou ali naquele lugar. Talvez uns diziam: nossa, mas é Jairo? Talvez outros olhavam e diziam: mas tem certeza, é Jairo mesmo? É Jairo. Jairo se prostrou, Jairo está chorando, Jairo está clamando, porque ele precisa de uma resposta. Ei, preste atenção. Lembra lá no começo que eu acabei de dizer que ele era alguém influente? Ele era um líder, ou seja, ele não estava acostumado a ir até as pessoas vinham até a ele. E agora, dentro daquela multidão, talvez alguém está olhando e está julgando Jairo. Talvez alguém está olhando para você e está dizendo: não precisa disso, para que isso? É a irmã Gi mesmo que está chorando, está se derramando nesse tanto. Ei, deixa alguém falar, deixa alguém criticar. Se é para chorar, então chore na presença do Senhor. Se é para clamar, então clame na presença do Senhor, porque só você e Deus sabe das lutas que você tem passado. Só você e Deus sabe das provações que você tem passado. Alguém estava olhando ali na multidão, talvez criticando: nossa, mas ele não é alguém influente, está se humilhando, está chorando, está se arrastando. Jairo, como assim Jairo? Não, é Jairo mesmo. Jairo está lá nos pés do Senhor Jesus. Só quem sabe das lutas que você está passando, que você tem enfrentado, é você e Deus. Se tiver que vir para a presença do Senhor chorando, chore. Se tiver que vir para a presença do Senhor clamando, clame. Se tiver que vir na presença do Senhor para se humilhar, se humilhe, diz a palavra do Senhor. Aleluia! Jesus está falando nessa noite, você crê nisso? Aleluia! Em Mateus capítulo de número 23, o versículo de número 12, vai dizer assim: aquele que se humilha, Deus exalta. Jairo estava humilhado aos pés do Senhor Jesus. Jairo estava clamando aos pés do Senhor Jesus. E não caia nessa mentira que o mundo lá fora diz que os humilhados serão exaltados. Não, a palavra do Senhor, Mateus capítulo 23, o versículo do número 12 vai dizer assim: que aquele que se humilha, Deus ele exalta. Se você se humilhar perante ao Senhor Jesus, ele vai exaltar a sua vida e o nome dele vai ser glorificado. Eu acho interessante aqui, quando eu estava lendo essa palavra, é que dá a entender que Jairo não estava nem aí para o que os outros estavam falando. Jairo, ele não queria saber, ele só queria apresentar o problema dele ao Senhor. E quando agora ele expõe a situação no verso de número 23, acompanhe comigo. Ele vai expor a situação, ele se ajoelha, ele se humilha, ele se prostra, e agora ele vai expor a situação a Jesus no verso 23, que diz assim, acompanhe comigo. E rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está o que, igreja? À beira da morte. Rogo-te que venha e lhe ponha as mãos para que sare. E para quê? E para quê? Preste atenção. O verso abaixo de número 24 vai dizer que Jesus foi com ele, porém Jesus não falou nada. E foi com ele e seguiu
a grande multidão que o apertava. Achei interessante quando eu li esse versículo, e Jesus foi falando ao meu coração. Ele expôs a situação, Jesus foi com ele, mas não falou nada. E a revelação que o Senhor me trouxe dentro desse versículo nessa noite, é que é para nós ficarmos atentos muitas das vezes aos sinais que Deus nos dá. Talvez Deus está te dando sinais e você não está percebendo. Vou repetir de novo porque você não entendeu. Preste atenção. Jairo se aproxima de Jesus, Jesus vai com ele, mas Jesus não responde nada. Jesus não fala nada. E muitas das vezes Jesus está nos dando sinais e a gente não está percebendo. A gente não está percebendo, e Jesus está dando sinais para pessoas aqui neste lugar. É porque o nosso costume, o costume da igreja, é esperar levantar um profeta, uma serva de Deus, dizendo: ei, eis que te digo, ei, eis que te falo. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu sou o Deus que opero nos meios dos sinais, diz o Senhor. Talvez você não está entendendo o mistério. Talvez Jesus não usou nenhum profeta para dizer: eis que te digo, eis que te falo. Mas Ele está dando sinais para pessoas aqui nessa noite. Será que você consegue levantar a tua mão e receber essa palavra profética? Ele está te dando sinais nessa noite, diz o Senhor. Aleluia! Eu vim te dizer isso da parte do Senhor. Deus, Ele trabalha com sinais. Aleluia. É verdade, Jesus trabalha com sinais. Quantas das vezes, Michel, eu dobrei o meu joelho e eu falei ao Senhor: Pai, me dá um sinal, fala comigo. E dentro dessa palavra eu pude observar isso, porque Jesus foi com ele, mas ele não falou nada. Repita comigo: Jesus foi com ele, mas ele não falou nada. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Dá um glória aí para Jesus, meu irmão. Deus é Deus de sinais. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E no meio dessa multidão, aparece uma mulher, que a Bíblia não relata o seu nome, e a Bíblia lhe dá uma característica também, porque muitas das vezes a gente não vai ver o nome dos personagens dentro da Bíblia, mas sempre Jesus vai dar uma característica para ele ou para ela. E a característica dessa mulher é que era uma mulher enferma há 12 anos e tinha um fluxo de sangue. Jairo está no meio daquela situação. E essa mulher agora entra em cena. Mas Jairo também não disse nada. Olha que interessante. Jesus não falou nada, mas foi com Jairo. E não é porque muitas das vezes Deus não faz da maneira que a gente quer, que o céu não está se movimentando ao nosso favor. Não pense você nisso. Que o céu está se movimentando ao seu favor, sim. Deus é Deus de sinais, sim. A mulher agora aparece no meio da história, no meio do cenário, mas Jairo também permaneceu calado. Jairo permaneceu aqui quieto. Glórias a Deus. E a palavra nessa noite para mim e para você, que define esse homem chamado Jairo no meio de toda essa história, é persistência. Repita comigo: persistência.
Ele não disse nada. E olha que ele tinha motivo para falar alguma coisa. Porque Jesus havia atendido o pedido dele. Ainda que Jesus não tivesse dito nada, ele foi sim com Jairo. Ele foi sim com aquela multidão. Agora aquela mulher aparece no meio do cenário, no meio da história, precisando também de uma resposta. E interessante de novo, que Jairo também não fala nada. Ele tinha motivo para falar alguma coisa, sim ou não? Aí eu te pergunto, é melhor reclamar ou é melhor insistir? Preste atenção, se você reclama, a situação continua da mesma forma, do mesmo jeito. Se você insiste, ela pode mudar. A situação que você está passando pode mudar. Jairo tinha motivos o suficiente para falar com Jesus: ei Jesus, o Senhor estava indo comigo, o Senhor estava indo na minha casa curar minha filha está à beira da morte, agora essa mulher aparece e o Senhor Jesus para tudo para atender essa mulher, mas Jairo não disse nada. E essa é a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: é melhor insistir ou é melhor reclamar? Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: é melhor insistir ou é melhor reclamar? Diga de novo: é melhor insistir ou é melhor reclamar, diz o Senhor. Aleluia. Lembre-se de uma coisa que eu vou dizer para você nessa noite: ninguém vai fazer por você aquilo que você tem para fazer por você mesmo para mudar a tua história. Escute isso, preste atenção nisso. É uma palavra conhecida, mas Jesus estava falando comigo sobre sinais. Que ele não falou nada, mas ele deu um sinal para Jairo, que estava com Jairo naquela situação. E aí Jesus colocou o meu coração para dizer para a igreja: é melhor insistir ou é melhor reclamar? Porque se eu insisto, a situação não muda, mas se eu persisto, a situação pode mudar. E esse lembrete fica para mim e para você nessa noite: ninguém vai fazer por você aquilo que só você mesmo pode fazer para mudar a sua situação. É uma palavra um pouco conhecida, talvez você já ouviu essa palavra, talvez já ouviu essa frase, mas o Senhor estava falando ao meu coração: se você não fizer por você, quem é que vai fazer por você? Se você não fizer pela sua casa, quem é que vai fazer pela sua casa? Grave isso, grave essa palavra nessa noite. Deus está me usando para falar com pessoas neste lugar. Ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer por você mesmo. Alguém pode escovar os teus dentes para você, igreja? Não, a não ser que você esteja doente, e aí o marido ou a mãe precisa cuidar. Alguém pode escolher ou vestir as suas roupas? Não. Ou seja, eu aprendo com isso que tem situações e tem coisas que só cabe a mim e a você fazer. E a palavra que define a Jairo nessa noite é essa: persistência. Repita comigo: persistência. Você vai sair daqui nessa noite com essa palavra cravada no teu coração: persistência. Repita de novo: persistência. Persistência. Uma das características da persistência, a persistência, você sabia que nos leva a ter paciência? A persistência, ela nos leva a insistir, a perseverar e a continuar. Talvez tenha alguém que esteja me ouvindo aí no TikTok, Deus manda te dizer: ei, persista, diz o Senhor, porque a persistência está na persistência
persistência o segredo do teu sucesso, o segredo da tua vitória. E você que está aqui nessa noite, Deus está me usando para te dizer: ei, persista, não insista, insista, diz o Senhor Jesus, não desista, insista, diz o Senhor Jesus. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 4, vai dizer assim: a perseverança produz a esperança, e a experiência a esperança. Romanos 5, capítulo de número 4. E aí eu quero te perguntar aqui nessa noite mais uma vez: você quer ser a pessoa que conta testemunho? Ou você vai ser a pessoa que a vida toda fica ouvindo as pessoas contar o seu testemunho? Porque eu posso falar de mim mesma. Eu tenho um testemunho de perseverança. E eu tomei isso para a minha vida. Eu falei para o Senhor Jesus: eu amo ouvir os testemunhos, amo ouvir louvores, mas eu não quero ser a pessoa que está dentro da igreja e entra ano e sai ano e só ouve os testemunhos das pessoas. Eu quero contar o meu testemunho. E eu tenho testemunho de perseverança. Jairo, ele tem essa característica com ele: alguém que persistiu em meio à luta. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo na vida de Jairo. Alguém tentou parar ali a vida de Jairo, mas Deus estava com ele, porque ele persistiu. Tinha tudo para reclamar, tinha tudo para murmurar, mas ele insistiu. E quando você insiste, algo acontece. Quando você persiste, a situação começa a mudar. Mas se eu e você parar e ficar reclamando, a situação não vai sair do mesmo lugar. Porque reclamar, muitas das vezes, é mais fácil do que persistir, sim ou não? A situação está preta, está apertada. Aí eu e você vai fazer o quê? Vai reclamar, em vez de insistir, em vez de continuar, em vez de tentar mudar. E ele tinha tudo para reclamar, meu irmão. Jairo tinha tudo para abrir a boca dele e dizer: mas Senhor, na minha vez o Senhor vai fazer isso. Lembra que eu falei no começo? O problema de Jairo não era pequenininho, era um problema grande. A filha dele estava prestes a morrer. E Jesus não falou nada, mas ele foi. E Jairo não reclamou, mas ficou ao lado do Senhor Jesus. E como eu disse, eu tenho um testemunho de perseverança para contar para você. Talvez você já ouviu esse testemunho, mas eu quero contar novamente, porque pessoas estão me ouvindo ali na live. Esse emprego que hoje eu trabalho, que vai fazer 3 anos, dentro da minha área, a qual eu me formei em radiologia. Houve uma época que eu fiz o curso dentro da direção do Senhor. Eu orei ao Senhor e o Senhor me mostrou: faz esse curso, vai nessa direção. Porque eu estava indo para outra direção. Eu já trabalhava como recepcionista, já trabalhei em 2 lugares como recepcionista. E aí eu pensei comigo, eu falei: já que eu estou trabalhando na recepção mesmo, vou fazer um curso de administração, me conformando, né? Eu falei: tá bom. Vou fazer um curso de administração mesmo, e aí eu trabalho em alguma empresa aí na recepção, e para mim tá bom, me conformando, né? Não que seja algo desprezível, pelo contrário. Uma pessoa que sabe recepcionar bem, cuidar bem do seu setor, alinhar bem as coisas, é excelente. Mas eu orei ao Senhor, e o Senhor confirmou o curso de radiologia, e eu fiz o curso. E aí teve um tempo que eu comecei a mandar os meus currículos, e nada, e o telefone não tocava. Até um dia que o Senhor me mostrou um local e falou para mim: filha, pega o seu currículo, unge o seu currículo, ora no seu currículo,
vai até a recepção e não entrega somente na recepção o teu currículo. Quando você chegar na recepção, você vai olhar para a moça, vai dizer para ela: olha, tem alguém aí da área da radiologia, algum líder, algum supervisor que eu possa falar com ele? Não entregue somente o seu currículo na mão dela. Parece que Jesus já sabia, né? Porque tem gente que é só pela graça de Deus, né? A pessoa pega o teu currículo ali na recepção e dali mesmo já joga fora, vai pro lixo e assim vai. E Deus falou desse jeito comigo. E eu falei amém. E aí esse rapaz me atendeu. Só que quando ele pegou o meu currículo na mão, ele falou assim para mim: você precisa fazer um curso de mamografia. Você sabe fazer mamografia? Falei: não sei, mas eu tenho vontade de aprender. Ele falou: então, para esse emprego aqui, para eu poder te contratar, se eu for te contratar, porque primeiro eu preciso conhecer você precisa aprender mamografia. Daí vai eu lá aprender a tal da mamografia. Sem dinheiro, desempregada, fiquei durante 6 meses, praticamente indo todos os dias, persistindo todos os dias, para que o homem viesse reconhecer o meu talento, viesse ver que eu sabia fazer aquilo que eu aprendi no curso, para que as portas viessem se abrir. Aí eu te pergunto: você tem noção disso, Michel? Você ficar 6 meses dentro de um lugar, você acha que isso não é perseverança, a missionária Cleusa, que conhece? 6 meses, irmãos, indo num lugar para trabalhar de graça, porque eu não estava só estagiando. Quando acabava o período das meninas, eu continuava, porque eu queria mostrar que eu sabia fazer, porque eu estava persistindo, e na minha cabeça eu falava com o Senhor: eu não vou desistir, eu vou persistir, porque a minha história vai mudar, e eu vou alcançar o meu objetivo. História de perseverança para você que está me ouvindo nessa noite. Talvez você já está cansado de ouvir esse testemunho, mas é o meu testemunho de perseverança. 6 meses. Eu perseverando. E tinha vezes que eu pegava o ônibus e eu falava assim para o motorista: me dá uma carona, porque eu estou sem dinheiro da passagem, eu não estou trabalhando, mas está vendo que eu estou toda de branco? Eu arrumei um estágio, e eu preciso passar nesse estágio, eu preciso estar lá, porque eu vou receber uma porta de emprego, essa porta vai se abrir para mim, eu não posso desistir. Eu preciso perseverar, porque, irmão, se eu ficasse aonde eu estava, e muitas das vezes eu tinha também todo o cenário para reclamar, como Jairo tinha um cenário para reclamar, a minha situação não ia mudar. E era com essas palavras que eu falava para o motorista: me deixa entrar, deixa só eu entrar, porque eu estou toda de branco, você está vendo? Estou persistindo em algo que eu creio que vai dar certo. A situação dentro da minha casa estava difícil. O gás tinha acabado, muitas das vezes, eu me lembro disso. Sem dinheiro. Às vezes, levava alguma coisinha para não ficar o dia todo em pé ali fazendo exame. Cansada, com fome, mas todos os dias. Eu voltava para minha casa e eu falava para o Peterson: vai dar certo. Não vou desistir. Esse homem vai me contratar. Eu vou perseverar até o fim. Eu não vou desistir. E a situação tinha tudo ali para eu desistir, para eu reclamar, mas eu perseverei. Até que um dia, meu irmão, depois que se passou 6 meses de luta, de perseverança e de insistência, eu cheguei dentro da minha casa e eu falei para o Peterson: ele me contratou. Aleluia. Ele olhou para mim e disse assim: ei,
por causa da tua perseverança, eu estou assinando a tua carteira hoje. Ele olhou para mim e ele disse: você é uma mulher de fé. Você é uma mulher que persiste. Se você não tivesse persistido, você não iria conseguir. E posso te dizer mais uma coisa? Quando eu estava com o meu currículo em mãos, e eu estou falando esse testemunho de perseverança, porque eu tenho um testemunho de perseverança para te contar. Quando eu estava com o meu currículo em mãos, e eu já estava chegando perto da Dutra, eu falei assim: eu vou lá naquele lugar, vou entregar meu currículo. Mas eu entreguei outras vezes o meu currículo, Deus mostrou que era lá. Mas até agora, pai, nada aconteceu. Deus já tinha me dado um sinal. Lembra que eu falei de sinal? Falei que Deus foi com Jairo, mas não falou nada, mas tinha dado um sinal para Jairo, e Deus trabalha com sinais, sim ou não? Sim, eu fui lá, entreguei o currículo, ele falou que ia me ligar e não me ligou. Eu persisti, insisti, e eu fui umas 3 ou 4 vezes. E eu falei: essa vai ser minha última vez que eu vou lá. Eu peguei meu currículo na mão, Deus já tinha me dado um sinal, mas olha como a gente é. Muitas das vezes a gente perde a bênção, porque a gente murmura, a gente fala, mas será? E Deus já tinha dado o sinal, já tinha falado que ia acontecer. E eu peguei o meu currículo e eu falei: vai ser a última vez que eu vou lá. Se essa porta não se abrir, eu vou procurar outra coisa para mim fazer. E aí, o dia que Deus quiser abrir a porta nessa área, tudo bem, Ele vai abrir a porta. E eu fui chorando e entregando na mão do Senhor. E quando esse homem me contratou, a primeira palavra que ele falou para mim, eu me lembro até hoje, é que você foi contratada por causa da tua perseverança. Essa porta se abriu para você porque você não desistiu. Você perseverou. E o que eu vim te trazer aqui nessa noite, baseado dentro dessa palavra, é que você tem que persistir. É que você tem que insistir talvez um pouquinho mais. Se eu tivesse desistido, se eu não tivesse insistido um pouco mais, hoje eu não estaria trabalhando num hospital que eu sonhei a trabalhar. Era o meu sonho. Trabalhar na área que eu trabalho hoje, trabalhar 2 vezes na semana igual eu trabalho hoje, persistindo, insistindo, e deu certo. E eu vim te falar algo da parte do Senhor nessa noite. Persista, meu irmão, não desista, diz o Senhor. Aplauda Ele, aplauda Ele. Segredo da minha e na tua vitória está na perseverança. Lembra que eu falei que você vai sair daqui nessa noite com essa palavra na tauba do teu coração? Perseverança, repita de novo: perseverança. Se coloque de pé.